Vamos ao nosso principal assunto. A Câmara dos Deputados está, neste momento, analisando projetos do pacote fiscal enviado pelo governo para tentar equilibrar contas públicas. O repórter Pedro Teixeira está no Congresso. Com ele a gente conversa ao vivo. Pedro, os últimos detalhes, por favor, e boa noite. Oi, William. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Mais cedo, a Câmara dos Deputados já aprovou um projeto de lei complementar, concluiu a votação que foi iniciada ontem. O texto foi encaminhado ao Senado para apreciação dos senadores. Este projeto de lei complementar, além de reduzir tributos, também determinou que o contingenciamento de emendas vai valer apenas para as emendas não impositivas. O texto aprovado hoje também derrubou o SPVAT, o antigo DPVAT, a cobrança de seguro obrigatório para acidentes automotivos, que tinha sido criado pelo governo federal como uma medida arrecadatória, foi derrubada pelos deputados e agora será analisada pelos senadores. Neste momento, os deputados estão discutindo a proposta de emenda à Constituição, que também traz elementos do ajuste fiscal. Ainda nesta quarta-feira, William, os deputados também devem analisar um projeto de lei que trata, entre outros assuntos, por exemplo, do Fundo Constitucional do DF. Essa é uma discussão proposta pelo Ministério da Fazenda como um dos mecanismos de redução dos gastos públicos. Acontece que entre os vários acordos que foram feitos nesta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, a discussão do Fundo Constitucional, por exemplo, foi retirado do texto. Os parlamentares da base do governo, neste momento, estão fazendo um movimento dentro do plenário para tentar entregar uma PEC e um projeto de lei robustos, porque entendem que essa é a única maneira do governo passar uma mensagem que está comprometido com o ajuste fiscal. A gente vai acompanhar as discussões aqui na Câmara antes que o texto seja analisado pelos senadores para saber qual será o texto final que será apresentado, tanto nesta PEC como pelo projeto de lei que está em discussão aqui no Congresso Nacional, neste pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. A expectativa é de que as discussões sejam concluídas aqui na Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira para análise amanhã no Senado Federal. Volto com você, William. Obrigado, Pedro. Boa noite. Mansueto, evidentemente a questão na cabeça de todo mundo é quão desidratado ou não foi, ou você vê tendo sido esse conjunto de peças legislativas tramitando o pacote fiscal. Então, William, um dos problemas é que quando o governo apresentou essas medidas fiscais, no pior dos casos, seria um evento neutro. Ou seja, olha, talvez as medidas não sejam suficientes para dar a tranquilidade necessária que o governo conseguirá cumprir com todas as regras fiscais e melhorar o primário, que é receita menos despesa. Então, no pior dos casos, seria um evento neutro, mas acabou se tornando um evento negativo. Desde então, desde o anúncio das medidas fiscais, o mercado passou a piorar todos os dias. E por quê? Primeiro que as medidas ficaram um pouco aquém do que era esperado. A nossa situação fiscal se agravou porque a gente está num cenário de juros maiores, o que leva a dívida a crescer muito mais rápido. O que leva a dívida a crescer é o que a gente chama de déficit nominal, que inclui, além do pagamento com transporte, saúde e educação, o pagamento de juros. No ano passado, o Brasil teve um déficit nominal de 8,8% do PIB e esse ano está caminhando para um déficit nominal perto de 8% do PIB. É um desequilíbrio muito grande, está entre os maiores do mundo. Só país em guerra tem um déficit desse. Exatamente. A gente viu um enorme esforço recente do presidente da França para tentar fazer um ajuste fiscal, que era para reduzir o déficit nominal de 6% para 5% do PIB. O Brasil está com déficit nominal de 8% do PIB. Então, era esperado um conjunto de medidas mais robusta. De qualquer forma, as medidas foram na direção correta? Foram, mas foram entendidas pela grande maioria do mercado como insuficientes. Além disso, a gente está na votação no Congresso e está se retirando algumas das medidas propostas. Por exemplo, a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um dinheiro que o governo federal transfere todos os anos para o Distrito Federal. Essa transferência ela é corrigida hoje pelo crescimento da receita, deveria ser pela inflação. É difícil argumentar ou justificar que essa transferência tem que acompanhar o crescimento da receita. O governo tentou mudar isso já no arcabouço fiscal, não conseguiu, tentou mudar novamente hoje, parece que foi retirado da proposta que está em votação. Então, por enquanto, né? Porque muda isso rápido. É verdade. Então, a gente tem um problema que é o seguinte, sendo bem sincero, a gente está hoje numa trajetória de dívida pior. A dívida no final de 2022 do Brasil, a dívida pública, era 71,7% do PIB.
se estima que a gente vai terminar esse governo com a dívida na casa de 85%, 86% do PIB e continua crescendo em 2027. Então, é um cenário que preocupa, é um cenário que está trazendo uma grande instabilidade para o mercado e o que precisa ser feito hoje, tanto pelo governo quanto pelo Congresso, é dar uma sinalização mais clara que, olha, nós vamos tomar medidas adicionais para controlar esse crescimento da dívida. Por enquanto, essa mensagem não está clara e os mercados estão reagindo, o mercado está reagindo de uma forma, enfim, muito, eu diria, bastante estressante, com a perspectiva do Brasil ter um crescimento muito rápido da dívida pública, o que nos levará, inevitavelmente, a um cenário de ajuste fiscal muito duro na virada desse governo para o próximo. Thais. William, há um movimento de negação, né? Quando você diz assim que o presidente Lula não quer ver, o ministro Fernando Haddad hoje fala e diz que a resposta dele é aos especuladores. Então, assim, essa contínua desqualificação, tanto da reação dos mercados, como do próprio problema. O presidente Lula deu uma entrevista no domingo, quando ele sai do hospital, dizendo que o único problema do Brasil é a taxa de juros, que o resto todo caminha, que a inflação está sob controle. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz hoje que os grandes bancos estão prevendo um cenário melhor para 2025 do que agora. Eu não sei, eu não consigo entender, porque é exatamente o contrário do que as duas maiores autoridades, aquela da economia e o presidente da República, estão retratando. Então, o que eu sei nas minhas apurações é que tem uma ala do governo e interlocutores do setor privado que ainda conseguem chegar perto do presidente ou chegar perto do ministro da Fazenda, dizendo, olha, tem uma listinha de coisas aqui que vocês precisam parar de fazer agora. Primeiro, para de desqualificar não só o mercado, mas também o Banco Central. O Banco Central começa dia 1º de janeiro praticamente inteiro indicado pelo presidente Lula. Então, assim, para de desqualificar o mercado e o Banco Central. Reconhece que o Brasil tem um problema fiscal, porque não é possível. O Tesouro Nacional fala isso, o próprio ministro da Fazenda fala isso. Então, assim, reconhece que o Brasil tem um problema fiscal, né? E aquilo que a gente falou ontem, a negação e esse enfrentamento quase que, assim, bobo de ficar desqualificando quem reage contra a política econômica do governo, só faz aumentar a pressão, só faz aumentar ou piorar a situação. O que aconteceu hoje no Brasil é bastante preocupante. Daniel Rittner, em Brasília, aí a pergunta que o Mansueto deixou para nós no ar, não sei se existe uma resposta, Daniel, ele diz: o governo precisa tornar claro o que ele quer. Os agentes econômicos aparentemente interpretaram ou dizem que sabem o que o governo quer, continuar na mesma atuada. O governo tem reagido como? O que eu identifico claramente, William, e isso voltou hoje ali como uma mensagem vazada do Palácio do Planalto, é na base do gogó. Então, a mensagem hoje que circulou é de que se o presidente Lula estiver bem, se os exames apontarem que ele está bem amanhã, ele volta para Brasília na sexta-feira, conduzirá uma reunião ministerial, a última do ano, vai tomar o dia todo, e que ali ele quer fazer uma mensagem de abertura pública, todo mundo vendo, dizendo que tem sim responsabilidade fiscal, de que a economia está nos eixos, de não ataque ao Banco Central, de irresponsabilidade, se mostrar como alguém confiável para o mercado, para os investidores. Me parece que ainda não existe um entendimento de que a gente passou da fase do discurso. Não adianta ficar dizendo, eu vou começar a dieta, eu vou começar uma dieta, eu vou começar uma dieta. Chega um ponto em que entra semana, sai semana, a pessoa continua comendo doce. Então, antes você precisa perder um bocado de peso ali, 10, 15 quilos, e aí depois as pessoas vão voltar a acreditar que você vai fazer dieta. Essa diferença de mentalidade ainda não parece ter aparecido na comunicação do Palácio do Planalto. O que eu fico pensando, e se você me permite encaminhar uma pergunta para o Mansueto, é se o Mansueto falou em medidas adicionais para assinar com corte de gastos. Eu não consigo enxergar medidas adicionais. Fico me perguntando se a gente vai ver uma outra coisa, que é o puxadinho, o jeitinho, um jeito de contabilidade criativa, colocar fora do arcabouço, alguma coisa para segurar a inflação, o auxílio gás, o uso do recurso de Itaipu. Será que é para isso que a gente vai caminhar? Mansueto?
Bom, Ele está pedindo para você usar a sua bola de cristal. Então, eu espero que não. Inclusive, vale salientar que duas medidas que tiveram impacto muito forte no mercado de uma forma negativa, que foi aquele programa Pé de Meia, que foi criado no ano passado, ficou fora do orçamento. E, recentemente, no final de agosto desse ano, o Auxílio Gás, que também é outro programa, um programa de subsídio, que ficou fora do orçamento. Com as medidas atuais, o governo está trazendo os dois programas para dentro do orçamento, o que é uma decisão correta. Então, eu espero que não tenha nenhum tipo de criação de programas públicos de despesa, que a gente chama de despesa primária, fora do orçamento para escapar de uma regra que é muito importante, que foi fundamental para esse governo ganhar a confiança de todos no ano passado, que é esse limite para o crescimento da despesa do governo central em 2,5%. Hoje, o que está trazendo uma certa instabilidade no mercado é que todo mundo vê o ritmo de crescimento do que a gente chama de despesas obrigatórias e fica sempre a dúvida se o governo vai ou não ultrapassar essa barreira de 2,5%. Porque mesmo com as medidas que foram encaminhadas ao Congresso, o governo ainda tem que contar, por exemplo, com a economia do pente fino, da revisão de cadastro de programas sociais para cumprir as regras fiscais nos próximos 2 anos. Então, espero que o governo não faça nenhuma proposta de tirar despesas públicas fora do orçamento, porque se fizer isso machuca a credibilidade. E a gente está passando hoje por um momento de incerteza aguda. A gente, olhando para as próximas 2, 3 semanas, a gente não sabe se a curva de juros para 3, 5, 10 anos vai cair ou vai subir ainda mais, se o dólar vai ficar em R$6 ou vai para 6,50. Então, a gente está num período... Já bateu 6,20? Bateu 6,20 com leilões do Banco Central. Então, amanhã vai ter um novo leilão de câmbio do Banco Central. Mesmo assim, a gente está no cenário que a gente não sabe qual é o preço correto dos ativos brasileiros. E por quê? Por causa de uma situação de incerteza aguda, se a gente vai ou não melhorar o resultado fiscal ao longo dos próximos anos. Você ia perguntar. Eu queria vai, pegar uma carona aqui no que ele está dizendo, na formação do preço dos ativos, Mansueto, porque está claramente uma coisa sem parâmetro, o mercado está sem referência, e aí esse efeito manada, né, de piora, que faz todo mundo perder, né? Especulação faz parte da história do mercado financeiro desde que ele foi criado, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo, mas há uma incompreensão de muita gente de entender o seguinte: como é que uma irracionalidade dessa é capaz de levar o Brasil para esse grau de desvalorização do dólar, para esse estouro da taxa de juros nos mercados futuros, quer dizer, botando um preço na taxa básica no futuro, que nós vamos conviver, altíssimo, que vai estrangular a economia. Eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você está enxergando assim, essa dinâmica da decisão no mercado financeiro que está nos levando para essa desvalorização tão forte do real e para uma precificação tão alta dos juros. É sobre isso que você usou a palavra irracionalidade? Irracionalidade. Então, na verdade, tem um pouco de... Se há irracionalidade. Okay. Na verdade, tem um pouco de racionalidade, que você pergunta o seguinte: olha, como será a evolução do gasto público no Brasil? O buraco fiscal do Brasil, ele vai diminuir ao longo dos próximos anos ou não? Ele pode até piorar. Então, dado essa incerteza, os mercados naturalmente se protegem. Mercados são milhares de pessoas, ninguém é contra o governo, ao contrário, um cenário de inflação baixa, de juros baixos e com crescimento da economia é bom para todo mundo. Só o que está acontecendo hoje, que a gente tem, inclusive, a gente leu na própria ata do Banco Central, a ata do cupom, que foi divulgada ontem, que deixa de forma muito clara que, olha, o cenário de risco fiscal aumentou, o cenário de desancoragem de expectativas aumentou. A gente está com a expectativa de inflação para 2024, 25, 26 e 27, início do próximo governo, caminhando para 4%. A expectativa de inflação no próximo ano, quando a gente rola um modelo, está 5, 5,5%. Então, com juros a 14, 15%. Então, deixando muito claro, a gente está começando um período de 2025 que a gente já sabe pelo Banco Central, com o forward guidance que o Banco Central deu, que a gente vai com a taxa de juros, no mínimo, de 14,25%. Em março, essa taxa de juros pode subir um pouco mais, mesmo com a taxa de juros tão alta, o cenário de inflação é muito acima da meta, e com juros tão altos, isso vai machucar o crédito. E com a inflação maior, isso também vai machucar o poder de consumo das famílias. Então, a gente está entrando num ano que vai ter um crescimento que vai ser muito inferior ao que foi 2023 e 2024. A gente está falando no próximo ano, crescimento na casa de 1,5%, muito desigual, porque a agricultura puxa o crescimento para cima, a indústria de transformação vai ter queda de PIB. Então, dentro desse cenário, naturalmente, as pessoas ficam nervosas. Quando tem essa abertura de juros tão grande, hoje a curva de juros no Brasil está sinalizando um país que nos próximos 10 anos terá um juro superior a 14% ao ano. A meta de inflação do Brasil é 3%.
significa que, na verdade, a gente vai ter uma inflação muito maior. Então, a gente está num período que a gente chama de desancoragem de expectativa. Tem que acontecer algo para dar mais segurança, para mostrar, de fato, para todos os agentes econômicos que, olha, eu, governo, vou cumprir com todas as regras fiscais, as contas vão melhorar. Essa certeza, hoje, ninguém tem. Eu sei que tem uma imensa boa vontade da equipe econômica de propor uma série de ajustes, uma imensa boa vontade do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, de toda a equipe econômica, de tentar mostrar esse esforço fiscal. Mas hoje, por exemplo, no orçamento do próximo ano, tem uma série de receitas que são incertas. Por exemplo, no orçamento do próximo ano, o governo falou que vai arrecadar 21 bilhões de reais com a tributação de juros sobre capital próprio e aumento da contribuição social sobre o lucro líquido em todas as empresas do Brasil. Então, o governo vai ter que substituir 21 bilhões que está no orçamento do próximo ano. Tem mais 50 bilhões de decisões daquele Tribunal Administrativo da Receita, que se chama CARF, que o governo acha que, em caso de empate, terá acordos de mais de 30 bilhões de reais e acordos individuais com empresas que darão mais 30 bilhões de reais. Todos esses números são incertos. Então, a gente precisa ter muito mais clareza de controle de gasto e até de aumento de receita, que, de fato, a situação fiscal vai melhorar. Enquanto a gente não tiver isso, a gente está num período que as pessoas estão colocando, pessoas que eu falo são milhares de pessoas aqui lá fora, estão colocando em risco, estão colocando em dúvida se o governo vai entregar uma melhora fiscal ou não.